Comunicação não verbal. Esse tipo de comunicação é muito importante em qualquer tipo de trabalho e ela acontece sem o uso de palavras ou escritas, por exemplo. No entanto, ela é muito poderosa e essencial para ser bem trabalhada para conquistar grandes resultados. Por isso, entenda agora o que é comunicação não verbal, por que é tão importante e seus principais tipos e 7 passos bem práticos para trabalhá-la do jeito certo. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Para tentar deixar bem claro esse assunto para você, vamos abordar os seguintes pontos. 1. O que é comunicação não verbal? 2. Por que é tão importante? 3. Principais tipos e 4. 7 passos bem práticos para trabalhá-la do jeito certo. Ainda com uma dica extra bem especial que vai ajudar muito a sua comunicação não verbal, combinado? Então vamos lá. 1. O que é comunicação não verbal? Em suma, trata-se da comunicação em que o seu corpo fala ao seu respeito, tudo feito a partir de gestos e postura, ou seja, sem o uso de palavras faladas ou escritas. Isso inclui os comportamentos, gestos, olhares, expressões faciais, modo de se vestir, distância física, enfim. Tudo isso pode mostrar o sentimento ou intenções por trás dos nossos comportamentos, como confiança, nervosismo, mentiras, dúvidas, enrolação, assertividade, interesse verdadeiro, respeito, tranquilidade, entre tantas outras formas. Logo, a comunicação não verbal é essencial para completar a comunicação verbal, assim transmitir a mensagem correta e clara. 2. Por que é tão importante? Segundo especialistas, mais de 50% da mensagem que transmitimos é feito pela comunicação não verbal. Por isso, ter atenção nos elementos não verbais é fundamental para conseguirmos transmitir a mensagem que queremos e desejo que queremos também. Literalmente, é um complemento essencial para a comunicação verbal e no geral. Além disso, ajuda a estabelecer e manter as relações interpessoais, ou seja, a comunicação não verbal utiliza formas para expressar emoções e atitudes, apresentar sua personalidade, fazer uma saudação, entre outras coisas. Isso ajuda muito na comunicação como um todo, tanto as suas expressões quanto das outras pessoas que participam da conversa. Ainda, a comunicação não verbal revela os sentimentos ou intenções das pessoas que participam de uma conversa. Assim, é possível entender o fluxo de comunicação em determinados momentos. Por exemplo, se você identifica que uma pessoa está mais agressiva em uma conversa, é possível antecipar e trabalhar formas para contornar e resolver eventuais problemas que possam surgir durante essa conversa. Ao mesmo tempo, a comunicação não verbal é muito importante para complementar a comunicação verbal, e juntas a mensagem será bem clara para todos. Até mais do que isso, é capaz de envolver, encantar, engajar, convencer e conquistar o público da conversa ou apresentação, por exemplo. Do mesmo modo, saber ler bem a comunicação não verbal das outras pessoas, você será capaz de ter uma melhor interpretação da mensagem como um todo. Por exemplo, às vezes um cliente pode dizer que seu produto está muito caro e não quer comprar, mas no fundo, através da leitura da comunicação não verbal, você percebe que o cliente está bastante interessado na compra do seu produto e que só está tentando conseguir um preço mais baixo. 3. Principais tipos. Basicamente, existem 4 tipos de comunicação não verbal: características físicas, sinestésicas, proxêmica e paralinguagem. Características físicas. Trata-se de aspectos físicos, como roupas ou modo de se vestir, adereços, estilos, penteados, automóveis, enfim. Literalmente são os elementos usados no corpo e ambiente em questão. Sinestésica. Refere-se à linguagem corporal das pessoas, ou os movimentos que realizamos com o nosso corpo, como expressões faciais, olhares, gestos e postura. Proxêmica. Esse tipo de comunicação é o estudo de como o uso do espaço influencia a maneira como nós relacionamos com os outros, ou seja,
está ligado à maneira que as pessoas usam o espaço ao seu redor para se comunicar, como distância física entre as pessoas para se comunicarem, ou movimentação dos interlocutores no espaço em questão. Paralinguagem são os sons que não integram o vocabulário da comunicação utilizada, ou seja, pode ser o jeito de falar, a entonação de voz utilizada, volume da fala, ritmo da conversa ou apresentação, eventuais pausas, respiração, enfim. 4. 7 passos bem práticos para trabalhá-la do jeito certo. 1. Seja natural. Ser você mesmo ou mesma e agir naturalmente é um passo bem importante. Desse modo, tentar ser alguém que você não seja pode ser muito perigoso, porque provavelmente será algo falso e as pessoas perceberão facilmente. Assim, haja naturalmente de acordo com o seu estilo. Além disso, treine muito e faça uma autoanálise para identificar pontos de melhorias. 2. Atenção à sua postura. Tenha a postura correta para cada situação. Por exemplo, ter uma postura ereta e firme transmite que você está confiante e com controle da situação. Ao mesmo tempo, cabe a você identificar cada cenário para entender qual será a melhor postura para a ocasião, se é algo mais formal, informal, descontraído, sério, enfim. 3. Gestos. Trabalhe cuidadosamente cada gesto utilizado. Por exemplo, utilizar o movimento com as mãos enquanto fala pode agregar bastante na mensagem geral. No entanto, se exagerar nestes gestos, pode ser algo que atrapalhe a sua comunicação, ou até tira o foco do público. Ou então, outros gestos que demonstrem uma possível inquietação também podem ser negativos, por isso é importante evitá-los. Logo, identifique formas de usar os gestos ao seu favor, para deixar algo bem natural e agradável para quem estiver participando da conversa ou apresentação. 4. Faça contato visual. O contato visual é algo que aproxima e conecta muito as pessoas, além de demonstrar interesse, confiança e respeito também. Muitas vezes, não olhar nos olhos do público durante a apresentação ou comunicação pode ser um sinal de timidez ou até desinteresse. Além disso, tenha em mente que as suas expressões faciais são tão importantes quanto os gestos. Logo, trabalhe bem esse passo de forma coerente e adequada para cada situação. 5. Movimente-se. Faça uma boa movimentação de acordo com cada ocasião. Por exemplo, durante uma apresentação, movimentar-se pelo espaço pode ajudar bastante para passar naturalidade, espontaneidade e elegância. E isso ajuda até a te dar mais segurança e conforto também. 6. Observe bem. Do mesmo modo que você se prepara para trabalhar a sua comunicação não verbal, observe bem as outras pessoas da comunicação. Seja uma conversa, reunião, apresentação, enfim. Analise e repare em tudo que falamos, até nas outras pessoas. Isso te dará bastante informações para saber qual deverá ser o andamento dessa comunicação. 7. Treine e se prepare antes. Pratique antes e veja se está condizente e coerente com os seus objetivos e encontre maneiras para melhorar o que precisa para deixar sua comunicação poderosa, clara e assertiva. Além disso, entenda onde será feita a comunicação, bem como as pessoas que participarão. Assim você conseguirá se preparar adequadamente para cada ocasião de forma organizada e bem planejada. E conforme prometido, uma dica bem especial aqui é trabalhar a sua oratória, que resumidamente é mais do que falar e explicar. Literalmente é falar bem e ser muito entendido ou entendida pela sua audiência, de forma clara, objetiva e cativante. Por isso, recomendamos muito se aprofundar sobre este assunto. E se preferir, temos um vídeo bem prático que explica bem tudo o que precisa saber sobre oratória, e com muitas dicas e exemplos. Caso queira assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Viu como a comunicação não verbal é muito importante? Com toda certeza, trabalhá-la do jeito certo te trará muitos benefícios e vantagens. Assim, ficar na frente de muitos outros profissionais, alcançando um grande destaque, pode acreditar. E aí, gostou desse vídeo?
Então, se puder, clique no botão Valeu aqui embaixo e ajude nosso canal para continuarmos produzindo e melhorando vídeos e conteúdos desse tipo para você. E só para recapitular o que falamos aqui: 1. O que é comunicação não verbal? 2. Por que é tão importante? 3. Principais tipos? E 4. 7 passos bem práticos para trabalhá-lo do jeito certo. Esperamos que tenha gostado, e se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso e-book grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição desse vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço e até a próxima.